Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao episódio 7 da 6ª temporada de Supergirl e galera, esse episódio aqui teve cenas muito bacanas, teve todo um clima aqui de terror pairando sobre esse episódio. A gente também finalmente teve o resgate da Kara lá da Zona Fantasma. Então vem comigo conferir mais uma análise de Supergirl. Pessoal, a gente finalmente vai ter o resgate da Supergirl aqui nesse episódio, né? Finalmente, depois da gente tanto esperar por esse momento, ele vai acontecer aqui nesse episódio. Mas antes deles conseguirem chegar até a Kara lá na Zona Fantasma, eles ainda vão ter que passar por vários obstáculos. E olha, eu confesso pra vocês que eu achava que esse episódio aqui, ele ia ser um pouco diferente do que acabou sendo. Mas isso não é algo ruim, na verdade, eu gostei bastante de vários momentos que a gente teve por aqui, a gente vai falar sobre cada um deles com calma, mas eu achava que esse episódio aqui, né, ia ter mais cenas, por exemplo, ali na Zona Fantasma, que a gente ia ver mais cenas de luta física entre os amigos da Kara e os fantasmas, mas a gente acabou tendo um clima aqui bem diferente, um clima meio de terror em algumas cenas, e isso foi algo que eu gostei bastante. Acabou mudando um pouco a minha expectativa aqui pro episódio, mas de uma maneira positiva. E a gente vai começar o episódio com os nossos amigos entrando na nave, embarcando aí nessa jornada de resgate. Então, depois da Kelly explicar o que poderia acontecer com eles aí sob influência dos fantasmas, já no início do episódio a gente vai ver a Alex tomando umas decisões aí bem duvidosas, né, fazendo um monte de besteira. Eu já tava começando a ficar com bastante raiva das decisões dela, mas a gente vai acabar descobrindo que tudo aquilo ali, na verdade, era o sonho dela, né? Na verdade, era uma espécie ali de pesadelo induzido pelos fantasmas. A Kelly já tinha alertado eles que isso poderia acontecer, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer já aqui no começo do episódio. E olha, ainda bem que essa parte aí foi um pesadelo da Alex, porque realmente eu tava ficando bem nervosa, eu tava ficando com bastante raiva das decisões dela, porque não foram decisões inteligentes, foram decisões puramente emocionais e que acabaram comprometendo ali, né? Se fosse verdade, seria algo muito grave que acabaria comprometendo completamente a missão e ela acabaria perdendo a sua vida. Então eu fiquei bem aflita nessa hora. Eu tava esperando que realmente tivesse ali alguma solução, que a Alex pudesse voltar pra nave, mas ela acabou tendo que se sacrificar aí nesse momento. Logo em seguida a gente já vai partir pra outra cena que aí eu já fiquei um pouco mais tranquila por saber que tudo se tratava ali do pesadelo deles, que é a cena do pesadelo da Lena. Então aqui nesse momento a gente vai ter todo aquele clima de terror que eu acabei de falar pra vocês, né? Então essa cena aqui pra mim foi uma das mais interessantes que a gente teve no episódio, né? Da Lena enfrentando ali os medos dela, referente à morte da sua mãe, né? Então foi algo assim bem pesado, algo que realmente afeta a Lena profundamente no seu emocional, e foi uma cena bem bacana realmente, com todo aquele clima de terror, todo aquele clima de suspense. Inclusive a gente vai ter aqui uma cena também bem legal que, gente, não tem como aquilo ali não ter sido uma referência a Alien, porque a cena é exatamente igual à do filme de ficção e terror que todo mundo aí conhece. Inclusive eu gosto pra caramba desse filme, então achei bem legal essa cena que eles fizeram aqui da Lena, fazendo aí uma espécie de referência a Alien. A gente ainda vai ter nesse episódio a Kelly e a Nia também tendo seus próprios pesadelos, né? Como a gente já poderia imaginar, a Nia vai sonhar, vai ter um pesadelo ali com relação a ela não conseguir interpretar os seus sonhos, o que vai ser bastante frustrante pra ela. E a gente vai ter algo interessante aqui sobre a Kelly, né, que é uma espécie aí de spoiler, uma espécie de vislumbre do que vai acontecer com ela, né? Todo mundo aí já sabe que ela vai se tornar a guardiã de National City. Então aqui nesse episódio a gente vai ter uma cena ali que vai fazer uma espécie de referência a isso que vai acontecer um pouco mais pra frente aqui nessa temporada. Então essa parte aí da nave, onde eles acabam tendo esses sonhos, né, esses pesadelos, acaba ocupando bastante parte do episódio, né? E eu achei curioso porque essa parte aí tinha tudo pra ser uma parte um pouco mais entediante, já que a gente teve aqui uma espécie de repetição, né, desse momento principal aí da nave com cada um deles, então poderia ser um momento maçante do episódio, mas acabou sendo bem interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que eles souberam trabalhar os pontos fracos aqui de cada um dos personagens, colocando à tona ali o medo deles e fazendo assim com que essas cenas fossem interessantes no episódio. A gente vai perceber que o John e o Brainy estão meio que imunizados contra esses ataques mentais aí do fantasmas, quer dizer, o Brainy nem tanto, né? A gente vai perceber ali que ele acaba tendo ali um pouquinho de pesadelo ali com balões, o que foi bem intrigante da gente ver que esse seria um dos maiores medos dele, né? Não sei se existe aí uma outra explicação por trás disso, mas eu achei bem curioso isso que o episódio acabou colocando aqui, né? Como até mesmo sendo o alívio cômico aqui pra esse episódio, esse momento aí que a gente viu os balões atacando o Brain. A gente vai ver que a Kara também acaba tendo o seu próprio pesadelo lá na Zona Fantasma, ela acaba vendo ali os seus amigos morrendo ao tentar resgatá-la, mas o pai dela tá ali do lado dela, tá dando todo o suporte e vai conseguir
fazer com que ela tenha de novo esperança de que tudo vai dar certo. No final das contas, eles chegam ali na hora H, quando aparecem vários fantasmas para atacar a Supergirl e o pai dela, e os dois conseguem ser resgatados. E como eu já imaginava, a Nyxly, não sei se é assim a pronúncia do nome dela, é meio complicado de falar, mas ela vai acabar pegando carona aí na nave dos amigos da Supergirl e vai pra Terra junto com eles, o que com certeza vai dar muito problema ainda nessa temporada. A Supergirl acaba ali abraçando a sua irmã numa cena bem legal ali no finalzinho do episódio. Esse, junto ali com o primeiro episódio, é um dos episódios que eu mais gostei aqui dessa temporada. Novamente a presença da Lena e as cenas dela acabaram sendo um dos melhores momentos do episódio. E não tem jeito, galera, a Lena é uma das melhores personagens da série e, consequentemente, algumas das melhores cenas, alguns dos melhores momentos em que a gente teve aqui nesse início de temporada foram por conta dela. Eu também acho que o episódio soube explorar muito bem essa questão do medo dos personagens, o que acabou dando uma dinâmica bem legal para um episódio como um todo. E eu quero saber também o que vocês acharam desse episódio, né? Se vocês gostaram, se vocês estavam esperando algo diferente acontecer por aqui. Eu particularmente gostei, apesar de ter sido um pouco diferente do que eu imaginava que ia acontecer. Galera, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque é sempre bacana a gente conversar sobre a série, a gente compartilhar um pouquinho do que cada um tá achando dos episódios. Não esquece de se inscrever, de ativar o sino das notificações, de deixar o seu joinha aqui no vídeo, isso é extremamente importante. E caso você tenha perdido aí algum vídeo que eu fiz aqui sobre a série, vai ficar a playlist de Supergirl aqui na descrição do vídeo. Galera, a série agora vai ter um intervalo, eu diria até que um intervalo longo, a gente só vai voltar agora em agosto com novos episódios, então episódio 8 só vai sair em agosto. Até lá a gente vai dar uma pausa aqui nos vídeos de análise, obviamente por não ter episódio pra gente analisar, mas se a gente tiver coisas novas aqui sobre a série, sobre Supergirl, eu com certeza trago pra vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aqui foi a minha análise sobre o episódio 7 de Supergirl. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!